A nossa primeira entrevista traz um tema muito sensível e sobre o qual normalmente a gente não gosta de falar: acidentes. Você sabia que existem médicos oftalmologistas dedicados ao esporte e também ao atendimento de traumas oculares? Pois é, agora a gente vai conversar com o Dr. Pedro Carricondo exatamente sobre isso. O doutor aqui vai aparecer no meu telão, por isso que eu vou olhar para o lado, tá, gente? O doutor vai estar aqui comigo, seja muito bem-vindo, Pedro. Eu sei que daqui a pouquinho você também vai dividir o palco aqui com a gente, mas já para começar, me ajuda a entender uma coisa. Quais são os traumas mais comuns quando a gente pensa na prática de esportes? Estava com som mudo, desculpa. Tem problema. Passa o tempo da pandemia, a gente continua cometendo os mesmos erros. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho de um tema que me é tão caro, né, que é a questão do trauma ocular. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Trauma, sou coordenador, atualmente diretor do pronto-socorro do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP. Quando a gente fala em esporte, a gente pode ter praticamente todo tipo de trauma, né? Se a gente for pensar, os mais comuns, sem dúvida nenhuma, são os traumas com bola, né? Isso a gente acaba tendo com uma relativa frequência, né? Seja a bola de futebol, seja a bola de tênis, seja a bola de squash, que eventualmente causa um estrago enorme, seja o trauma com a bolinha do paintball. Isso é bastante comum. A gente pode ter os traumas diretos, né? As pancadas no olho, esportes de luta, né? Com socos. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas eles têm uma agenda super rígida, né? Em termos de reavaliação ocular periódica, né? Então, até onde eu me lembre, a Associação de Boxe recomendava que você, a cada 3 lutas ou a cada nocaute, você faça um exame oftalmológico completo, por exemplo, né? E a gente, às vezes, no dia a dia não lembra bem disso, né? E aí a gente vai abrindo o leque, né? O paraquedismo, você tem uma desaceleração super brusca, isso pode levar a um descolamento de vítreo posterior, que pode levar a um descolamento de retina. Então, a gente pode ir longe aí pensando no que pode acontecer, né? E a gente acaba, num pronto-socorro grande, né? A gente acaba vendo de tudo, né? Por exemplo, trauma por máscara, né? A pessoa vai mergulhar, não está bem ajustada a máscara, não descomprime, né? Tem um relato de caso brasileiro bem interessante e é uma coisa que acaba acontecendo no dia a dia mais vezes que a gente pensa. Você mencionou aí vários esportes, eu tinha pensado diretamente no futebol, no tênis, mas tem o boxe mesmo, isso chama atenção. A gente normalmente não pensa, mas tem que fazer um exame, depois um nocaute. Isso me chamou bastante atenção aqui. Agora, doutor, toda pancada na região dos olhos deve ser vista como risco de lesão ocular também? Deve. Sempre que você teve uma pancada um pouco mais forte, que você sente, né? Você tem que examinar, né? E pode acontecer no dia a dia, né? É aquela coisa que você fala, poxa, mas acontece com todo mundo. Eu me lembro da gente bater numa bolinha à noite, um colega radiologista, eu dividi uma bola com ele, a bola subiu, pegou no olho dele. Ele falou, puxa, tá esquisito, tá embaçado, vamos pro pronto-socorro. Poxa, ele tinha um sangramento dentro do olho, um rasgo na retina, com uma bola super boba, dividindo uma bola comigo, que não sou nenhum atleta forte, né? Vamos dizer assim, mas pode acontecer. Então, qualquer pancada na região do olho, idealmente, a gente tem que fazer um bom exame. Então, importante isso que o senhor falou também, né? A gente está aqui falando de atletas, alto rendimento, mas não é só para essa galera que a gente está comunicando. E sim para você que joga aquela peladinha no final de semana, que gosta também de um paintball. Eu fiquei pensando que a bolinha do paintball não deve ser uma sensação agradável, não. E o squash, vou tomar mais cuidado também no squash agora, né? Já me alertou, eu acho que realmente é relevante a gente chamar a atenção para as pessoas, para aqueles atletas de finais de semana, porque esses também acabam tendo esses problemas. Bom, é fácil, doutor, perceber que muitos traumas oculares na prática de atividades físicas e esportes podem ser evitados com o uso de equipamento de proteção. Mas quando ocorre, por exemplo, uma pancada com uma força superior, mais bruta à capacidade do equipamento de proteção, o que a gente faz nesse momento? Aí são quadros muito graves, né? A gente vê que é o contrário, tá? A maior parte dos problemas vem do não uso do equipamento de proteção, do uso inadequado.
Você estava comentando aí do paintball, eu lembro de um paciente que foi um dos traumas mais dramáticos que eu vi. Era uma pessoa que ela tinha uma escola um campo, né, de paintball, e uma das armas deu problema e ela foi olhar o que estava acontecendo e olhou no cano e apertou e a arma voltou a funcionar. Então a bolinha bateu diretamente no olho dele, fez um estrago enorme. Foi um dos casos mais dramáticos que eu me lembro de trauma. Mas o mais comum é a pessoa não está usando, a pessoa usando de maneira inadequada os equipamentos de proteção. Tá? Esse é um ponto muito importante da gente olhar. Mas, eventualmente, pode acontecer, né? Se a gente for lembrar casos famosos, né? O Felipe Massa, né? Aquela peça que veio, que bateu no capacete dele, arrebentou o capacete e tudo mais, pegou próximo da região do olho, né? Teve uma fratura nos ossos que envolvem o olho, que a gente chama de órbita. E ele ficou com uma alteração de visão, uma visão dupla por algum tempo, até isso ser corrigido, né? Se isso acontecer, você está usando a proteção e o trauma foi mais forte, né? Quebrou a tua proteção, não tem jeito, tem que correr para um oftalmologista para a gente poder minimizar o dano, né? Tudo que a gente pega no começo, a gente consegue tratar de maneira um pouco mais tranquila, né? E se não tratar, com certeza o risco é enorme aí de até perder a visão. Até essa pergunta que eu ia fazer gira em torno disso, né? Essa busca pelo atendimento oftalmológico precisa ser imediata, como o senhor falou, não pode ser deixada para o segundo plano, mas eu fiquei pensando, a gente quando pensa em trauma ocular, pensa que a gente está de olho aberto ali naquele momento e recebe, né, aquele objeto, enfim, aquela pancada. Mas, por exemplo, alguém pode estar pensando, mas se eu estiver com o olho fechado, protege mais ou não? Pode acontecer mesmo com os olhos fechados também, mesmo com proteção, como o senhor falou, né? Sim, aí é uma questão, né? Uma coisa são os traumas superficiais, né? Uma coisa que bateu na córnea, que dói pra caramba e que a pessoa imediatamente percebe que tem alguma coisa errada, né? No futebol, o pessoal da pelada é aquela borrachinha maldita que cai no olho da gente às vezes, né? Isso é uma coisa que incomoda para burro e a gente percebe rápido e vai procurar. O grande problema, eu acho, é isso que chamou a atenção, são para os traumas onde você não tem um trauma que fique dolorido na hora, né? Por exemplo, no squash, você jogando lá, vem a bolinha. A bolinha do squash, ela é terrível pelo tamanho dela. Ela encaixa direitinho na parte óssea, no globo. Então, uma pancada ali pode causar um estrago grande. A bola de futebol, eventualmente, principalmente um chute mais forte, uma coisa, pegou nessa região, precisa fazer o mapeamento da retina. A gente vê que isso não aconteceu nada, né? Porque tudo que a gente pega no começo, como eu disse, é muito mais tranquilo. Às vezes é um tratamento do consultório e tudo mais, né? Agora, esses traumas produzem lesão apenas no momento que acontecem ou eles podem também desencadear problemas no futuro para a pessoa? Normalmente, os traumas mais graves são percebidos num primeiro momento, mas existem consequências do trauma que vão se manifestar tardiamente. Então, eventualmente, você teve um trauma onde você manteve a visão, mas teve um sangramento pequeno dentro do olho, teve uma lesão de íris, da parte que drena o líquido, que a gente chama de trabeculado, isso vai se manifestar anos e anos depois, como um glaucoma, por exemplo. Então, a gente tem que fazer o exame, né, para poder... Aí não é nem o exame, é o acompanhamento, né, a avaliação periódica, né, é muito importante. A consulta oftalmológica, que muita gente acha que é só para trocar o óculos, né, não é só isso, né. A gente tem que medir pressão, a gente tem que olhar o fundo do olho, a gente tem que ver se o nervo óptico está bem, se não aconteceu mais nada, né. Os traumas acabam sendo... o olho é um tecido muito delicado, é uma parte do olho muito delicada, né? E aí, só lembrando de traumas famosos, né? O Bruno Henrique, que está no Flamengo, né? Ele, coitado, ele teve uma bolada no olho, num lance meio bobo, inclusive, pelo que eu me lembre, e ele ficou com uma lesão de retina super séria, tal, e a gente vê que mesmo desde o atleta de baixo rendimento não, mas o atleta de final de semana para o atleta de alto rendimento, ele tem esse risco, né? E a gente precisa da visão para ser melhor atleta, né? A nossa velocidade de reação, a nossa capacidade de enxergar com a visão periférica, tudo isso faz diferença
para o nosso dia a dia e se a gente quiser praticar qualquer tipo de esporte aí. Eu lembro bem desse caso do Bruno Henrique, me marcou, ele ficou um bom tempo sem atuar e isso acaba prejudicando Sim. o atleta, a vida pessoal do atleta, não só a profissional. E como o senhor falou, né, tem a questão também da visão periférica. O jogador de futebol não precisa só enxergar a bola, não, né? Ele precisa Sim. entender o esquema que o outro time está atacando ou que está contra-atacando. Não é só ficar de olho no andar da bola ali dentro do campo. Então, por isso é importante esse acompanhamento. Exatamente. O acompanhamento, né? E no dia a dia a gente tem que lembrar da prevenção, né? A gente fez um trabalho em conjunto com a Universidade de Michigan, uns anos atrás, mostrando que, mesmo para pacientes que só enxergam de um olho, que mais que ninguém precisariam de proteção, a maior parte dos próprios oftalmologistas não lembra de falar que precisa usar proteção. Então, a gente precisa falar mais disso, nós como médicos, inclusive para a própria classe, mas a população tem que estar ciente disso também. Proteção é muito importante. E a gente, às vezes, não se dá conta de que atletas, às vezes, eles são mais atentos, né? Então, um atleta que me lembra, assim, de primeira, assim, é o Kareem Abdul-Jabbar. É uma história muito interessante, que ele usava óculos e era a marca registrada dele na época, né? Um jogador de basquete enorme jogando de óculos, né? E todo mundo achava que ele não enxergava bem. E não era, ele tinha visão perfeita, mas ele conta na bibliografia dele que ele teve, se eu não me engano, foram 20 abrasões, 20 dedadas no olho que arranharam a córnea dele, e a partir daí ele era muito mais alto que os outros jogadores, então o pessoal vinha de baixo para cima, pegava no olho dele, e ele passou a jogar de óculos para se proteger por conta disso. Então precisamos falar tanto do acompanhamento quando acontece o trauma, mas tentar, na medida do possível, prevenir. Bem interessante esse caso. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até daqui a pouquinho aqui no palco com a gente, no estúdio. Muito esclarecedora essa entrevista, né, gente?